Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui é Elizabeth, né? Espero aí que vocês estejam bem. Faz um tempinho aí que eu não postei nenhum vídeo, né? Mas vamos aí dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis capítulo 9, tá bom? E é isso, vamos orar aí para começar. Senhor e Pai, eu quero te dar graças, Deus, nesse dia, Senhor, né? Te louvar e te agradecer, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, né? Pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pela tua bondade, né? Pela tua majestade, ó Deus, né? O Senhor é um Deus que governa todas as coisas, Deus, e tem, Deus, poder sobre todas as coisas nas tuas mãos, Pai. Nós queremos, Deus, engrandecer o teu nome, né? Sabendo quem tu és, Pai. Tu és um Deus grande, né? Eu quero, Pai, falar isso para mim mesmo, Deus, para que a minha alma saiba, Deus, a tua grandiosidade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu quero colocar nas tuas mãos esse momento, Deus, de estudo da tua palavra. Quero colocar nas tuas mãos, Senhor Deus, né, as nossas vidas, Pai, as nossas famílias, né? Pedir, ó Deus, que o Senhor cuide de cada um de nós, Pai. Cuide, Deus, da nossa nação, Senhor. Coloque as tuas mãos, Deus, sobre o governo que está hoje, Deus, na nossa nação, Pai. Seja como presidente, como governador, prefeito, enfim. Todas as pessoas que estão à frente da nossa nação, Pai. Coloca as tuas mãos, Senhor Deus, e dirige, Deus, né? Nós abençoamos essas pessoas e pedimos, ó Deus, que o Senhor conduza a vida delas, Pai. Deus, que nenhum governo, Deus, que não seja o teu, Pai, prevaleça sobre a nossa nação, Senhor. Mas que somente o Senhor, ó Pai, né, conduza as coisas, Pai, né. Peço, Deus, perdão, Senhor, né, perdão, Pai, individual, né, como pessoas, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós falamos, que não te agrada, né. Cada um sabe, ó Deus, aquilo que tem feito, que sabe que não é agradável a Ti. Nos ensina a corrigir, né, os nossos erros, corrigir, Deus, aquilo que não te agrada. E, Pai, em termos de nação, Deus, nós pedimos perdão, Pai, por tudo aquilo, Deus, que nós fechamos os nossos olhos nos últimos anos, né, por toda a corrupção, Deus, né, por toda a lavagem de dinheiro, Senhor Deus, né, porque isso afetou certamente muitas pessoas, né, afetou a saúde, a educação, afetou tantas questões, Pai. Nos perdoa, Deus, por muitas vezes sermos omissos, né, diante da nossa nação, Pai. Coloca as tuas mãos sobre nós, Pai, e dirige as nossas vidas. Abençoa esse estudo, Deus, e fala conosco através dele, Senhor. Usa a minha vida, Deus, mesmo que tão limitado, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, né, e peço que o Senhor fique conosco, que o Teu Espírito Santo fale conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos lá. Hoje eu achei um lugar aqui no parque. Estou sentada numa pedra, muito confortável. Qualquer coisa eu dou uma pausa aqui e me arrumo, né? E choveu também, tá tudo meio úmido. Mas tudo bem. Vamos ao estudo, né? Espero que eu não trema muito aí. Enfim, vamos lá. Então pegue sua Bíblia, né? Ou acompanhe aí, né? Ouvindo aí o áudio. Gênesis capítulo 9, a segunda parte, do versículo 20, né, até o 29. Fala assim: Noé pronuncia bênção e maldição, que é o título aqui do texto que essa Bíblia coloca, tá? Fala assim: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu, tá bom? Então esse aqui é o finalzinho aí do capítulo 9, tá? Aí vamos ao estudo. Hoje tem bastante texto para ler. Peraí, gente, deixa eu arrumar um lugar para pôr meu pé.
aqui, né, continuação do estudo lá do Daniel Conejeiro, né, ele fala assim, tem alguns pontos aqui que ele vai tratar, né, que é sobre embriaguez, sobre abster do vinho, né, sobre o pecado, no caso, né, de Noé e Cã, e, né, bênção e maldição, que vai falar aqui também, nesse estudo, e também sobre a linhagem, né, dos filhos ali de Noé, no caso. Vamos lá. Ele fala assim, Gênesis 9 diz que Noé era lavrador e plantou uma vinha. E certo dia ele bebeu muito vinho, né, e embriagou-se. Então, dentro da sua própria tenda, Noé ele se despiu de toda a sua roupa, né, ficou nu. Mas um dos seus filhos, Cã, entrou na tenda e viu a nudez de Noé, né, do seu pai. Depois ele saiu a contar o que havia acontecido. Os outros 2 filhos de Noé, Sem e Jafé, trataram de cobrir Noé de uma forma muito respeitosa, né, que a gente vê aqui no texto, né, que eles 2 colocaram, né, de costas, né, tentaram pegar ali uma capa para cobrir o pai, mas sem que eles vissem a nudez do próprio pai. Então eles demonstraram uma atitude de muito respeito, né, de muito temor pelo pai, né. Aí aqui fala, né, que essa é a primeira vez também na Bíblia que menciona a embriaguez, né? O vinho aparece nos textos bíblicos. Peraí, tá ventando. Para ajudar. Essa é a primeira vez que a embriaguez é mencionada explicitamente na Bíblia, né? O vinho aparece nos textos bíblicos em 2 opostos. Ele é visto de forma favorável, mas ao mesmo tempo há uma importante exortação acerca do seu perigo. Que aí a gente vai ler agora alguns textos que falam sobre embriaguez, né? Sobre, não especificamente sobre embriaguez, mas sobre o vinho, tá? Peraí, agora tem que me ajeitar novamente. Espero que não saia nenhum bicho daqui do mato. E vamos ler então Números 15, do 5 ao 10. Aí eu só peguei uma palavra aqui, que não é uma palavra muito comum, que vai falar nesse texto aqui, que é libação, tá? Então eu já vou falar o que ela significa antes, né, para vocês saberem. Libação é a ação ou efeito de libar, aí que é entre parênteses de beber, que se baseia na ação de aspergir ou de oferecer um líquido a uma divindade, tá? Então eu vou ler esse texto aqui e vai falar sobre essa palavra aqui algumas vezes. Então é Números 15, 5, 10. Ele vai falar assim. E de vinho para a libação prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor, em aroma agradável. Quando preparares novilho para o holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho trarás uma oferta de manjares de 3/10 de um efa de flor de farinha, misturado com a metade de um hin de azeite. E de vinho para a libação trarás a metade de um hin, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Tá? Então aqui nesse texto ele está falando das ofertas, né? Então Deus está dando para Moisés algumas instruções com relação à oferta. E aí ele fala aqui sobre o vinho, né, dentro desse contexto da oferta, né, sobre como utilizar o vinho, tá? Aí o título aqui desse texto, só para vocês saberem, é Leis a respeito de ofertas. Então é a forma como eles deveriam agir, né, com relação às ofertas, e fala do vinho. Aí tem um outro texto aqui em Deuteronômio 14, 26. Vamos lá. Deuteronômio 14, 26. Esse o texto aqui, né? O título fala assim: os dízimos para o serviço do Senhor. Aí o versículo 26 fala: esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa, né? Eu vou só ler o resto aqui só para vocês entenderem mais ou menos o contexto.
Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade. E comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Tá? Então ele está falando aqui do dízimo, né? Que o dízimo aqui era separar, né, a parte do alimento e também compartilhar esse alimento com outras pessoas, tá? Que são pessoas necessitadas, no caso. Né? Aqui no caso do levita, que o levita ele era separado, né, para o serviço do Senhor, então ele recebia o dízimo para ele se sustentar, né? E no caso aqui, ele está falando do estrangeiro, né, do órfão e da viúva, tá? São pessoas que no caso, precisavam, né, dessa oferta, tá bom? Próximo texto aqui é Salmo 104:15, tá bom? Vamos ler aqui o próximo. Salmo 104:15, o texto, né, o título é Louvor ao Deus Criador. Ele fala assim, ó, eu vou ler o 14, tá? Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, né? Então quem faz crescer? O Criador, tá? Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças, certo? Então esse daqui, né, é Salmo 104. O outro texto está em João 2, do 1 ao 11. Eu não vou ler esse texto, porque eu já li ele em outros vídeos, mas eu vou falar o contexto, né? João 2, do 1 ao 11, fala sobre... como é que é a palavra? Fala sobre o milagre de Jesus, né? O primeiro milagre de Jesus na Bíblia, né, é no casamento que acaba o vinho. E aí a mãe de Jesus, né, Maria, fala para ele, né, que o vinho estava acabando e tal, né? E aí Jesus pede para os discípulos dele, né, separarem algumas talhas lá, né, com água, e aí ele transforma aquela água em vinho, né? E aí no final eles servem aquele vinho para uma pessoa que estava na festa, e essa pessoa que entende de vinho, né, ele fala assim, nossa, mas deixaram um bom vinho para ser servido no final, e normalmente o bom vinho é servido no começo da festa. Né? E esse vinho era o vinho que Jesus havia feito milagre, tá? Então depois vocês leiam aí, tá? Não vou ler só porque, né, tem bastante coisa ainda para ler. Aí é João 2, do 1 ao 11, tá bom? Depois, o próximo texto aqui é Provérbios 21:17. Provérbios vai falar... Ai, gente, desculpa aí. Provérbios vai falar bastante dessa questão, né, do vinho também, né? Então vamos ler aqui. Provérbios 21:17. Ele fala assim: quem ama os prazeres empobrecerá, e quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Então fica a dica aí para quem quer ser próspero. E o outro é Provérbios 23, do 20 ao 35. Esse aqui é pesadão também. Ele fala assim, é um texto longo. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Eita, olha o rodízio aí, gente. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, regozije-se, e aqui te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia.
Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como cobra e picará como um basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Será como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me, não me doeu, bateram-me, não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber, né? Então ele está falando de uma pessoa aqui que não tem freios, né? Para bebida. Enfim, várias coisas está falando nesse texto aqui, né? E depois o outro texto é Isaías 5, 22. Isaías 5, 22. Ai. Fala assim: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Conhece uma pessoa assim que é valentão para beber vinho e misturar bebida? Então tá bom. Próximo aqui é Isaías 28, 7. Ele fala assim, ó. Isaías. Meus papéis estão voando aqui. 28, 7. Mas também, ó, o título desse daqui, ele fala assim: contra os habitantes de Jerusalém. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Né? Então aqui ele está falando, né, dessa bebedice do sacerdote específico, né? Que no caso, quando a pessoa bebe muito, ela perde o juízo, né? Então, quem pode ensinar, né, o conhecimento? Então, evitar a bebida nesse sentido de não perder, né, a consciência das coisas, né? Porque tem gente que bebe e fica totalmente, né, bebe demais, fala que não deve, né? Perde a noção das coisas, né, da realidade. Enfim, são essas as passagens que falam que... Tem outras, né, mas algumas, né, que falam sobre o vinho. Gente, peraí que eu vou dar uma pausa aqui pra me arrumar. Já volto. Voltando, tá andando aqui o cronômetro, vamos lá. O próximo texto, ele fala assim, continuando, né, o texto: inclusive algumas pessoas eram ordenadas a se abster do vinho no exercício de determinadas funções ou durante certos períodos, como por exemplo os nazireus, durante o período de voto, tá? Então em Números 6, 3 ao 4 vai falar dos nazireus. Vamos lá, Números... Vamos achar aqui Números... Número 6. Fala assim: abster-se-á de vinho e de bebida forte. Peraí, eu vou ler antes, tá, gente? Desculpa aí. Do 2. Número 6, 2. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, e não beberás vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerás de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver. Enfim, ele vai falando outras coisas aqui sobre o nazireado. Nazireado, basicamente, né, como fala aqui no texto, né, é uma consagração ao Senhor, né? Então é um voto, né, uma consagração mais séria, assim, vamos dizer assim, né? Que a pessoa deixa de fazer algumas coisas, né, deixa de cortar o cabelo e tal, e
especialmente, né, de beber bebida forte, né, no caso do vinho. Enfim. Aí o próximo, ele fala que, né, no caso dessas ordenanças, né, no caso aqui é do sacerdote, no exercício do seu ofício, Levítico 10:9. Levítico 10:9. Ele fala assim, que o título aqui, né, deveres e porções do sacerdote, então específico ao sacerdote. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E para ensinardes os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés, tá? Então aqui, no caso da não beber o vinho, né, para que as pessoas tenham, assim, consciência do que tá falando, né, não falar besteira. E de falar a mensagem de Deus, né? Enfim, aí o outro é os governantes e suas ocupações de governo, Provérbios 31, 4, 5. Vamos lá, Provérbios. Ui, caiu. Provérbios 31. Eu acho que é o último capítulo de Provérbios, isso, 31, 4, 5, fala assim. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito. Então, no caso aqui, ó, dos reis, né, governadores, né, não é bom tomar bebida forte, né, para que não se esqueça, né, do porquê que eles estão ali, né, naquele cargo, naquela função. Enfim, né, você vê que a Bíblia fala de tudo, né, minha gente? Aí o próximo aqui, ele vai continuar falando, né, sobre o pecado, no caso de Noé e de Cã, o seu filho, né? Fala que esse episódio envolvendo Noé mostra que o cabeça da raça humana, né? No caso ali, Noé era o cabeça ali, né? Tinha saído do dilúvio, ele era um ancião, né? Depois do dilúvio, acabou pecando e o seu pecado trouxe graves consequências para a sua linhagem. Ainda mais do que o pecado de Noé, o texto bíblico enfatiza o pecado de Cã, né? É uma sequência de coisas que acontece aqui, né? Ele teve uma atitude maliciosa contra o próprio pai, desmoralizando-o ainda mais. Tanto Noé quanto Cã tiveram atitudes condenáveis nas escrituras. Aí ele vai falar de outras questões aqui, né, que também não são aprovadas pelo Senhor, né, que está em Êxodo 21, do 15 ao 17. Vamos ler um tipo de atitude aqui, né, que Deus não aprova. Êxodo 21, do 15 ao 17. Ele fala assim: quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Né? Então aqui a gente vê aqui na Bíblia que o respeito, né, que nós devemos ter pelos nossos pais. Né? A gente sabe que existem pais e pais, né, mas existe aí uma questão de honra, né, que nós devemos dar aos nossos pais. Aí depois o outro texto é Deuteronômio 21, do 18 ao 21. Ele fala assim, ó. Essa passagem aqui é punk. Ele fala acerca dos filhos desobedientes. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e a da sua mãe, e ainda castigado não lhe dás ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão, levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Uau! Depois, o outro texto
também Deuteronômio, só que o capítulo 23, do 12 ao 14. Ele fala assim, o título aqui é Limpeza do Acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Esse daqui vocês vão achar legal. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar, e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Né? É interessante isso aqui, né? Então Deus dá uma instrução acerca, né, dessa parte aí, né? Enfim, né? Que hoje a gente entende que, por exemplo, o saneamento básico, né? Isso tudo nos livra de doenças, né? Então é interessante ver, né, que Deus dá uma instrução com relação a isso aqui, né? Onde você deve fazer as suas necessidades, né? Mas para preservar o povo. Mas Deus fala aqui que ele anda no meio do acampamento para livrar, né, e entregar os inimigos do povo dele nas mãos deles, né? Mas ele fala assim, portanto, o teu acampamento será santo, né? Será limpo, será livre de sujeira, né? Para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti, né? Então, assim, as coisas sujas, né, desde disso, né, de defecar até outras questões, né, como os pecados, né, tipo, enfim, honrar pai e mãe, enfim, outras coisas que Deus dá, né, são várias ordenanças, né. Enfim, aí o outro texto é Marcos 7:10, está no Novo Testamento. Marcos. Peraí, gente. Marcos, cadê você? Ele fala assim, Marcos 7:10. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a teu pai ou a tua mãe seja punido de morte. Né? Então Marcos está, aqui no caso Jesus, né? O título aqui é Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Né? Então ele está falando aqui, né, de uma coisa que Deus falou para Moisés há muito tempo antes, né? Então para honrar pai e mãe. Então a gente vê nesse texto aqui que Cã, ele poderia ter honrado mais o pai dele, né? Honrado mais a Noé. Mas ele expôs, né? Expôs a fraqueza do pai dele para os irmãos e para outras pessoas, né? Então, assim, isso não foi agradável a Deus, né? Então, essa é uma coisa pra gente refletir, né? Que Deus não se agrada, né? De quando a gente expõe algo ruim a respeito dos nossos pais ou a respeito de outras pessoas, né? Enfim. Aí o próximo ponto fala que bênção e maldição na família de Noé, né? Que é um título aqui que ele coloca. Que é o final aqui já do estudo. Nossa, hoje eu arrasei aqui. Vamos ver se eu consigo fazer até o fim. 28 minutos já. Eu vou ler aqui rapidamente. Ele fala aqui, ó, quando Noé recobrou a razão, ele ficou sabendo de tudo o que havia acontecido. Então ele proferiu bênção e maldição em sua descendência. Ele amaldiçoou Canaã, filho de Cã, a ser servo dos seus irmãos, né? Algumas pessoas não entendem porque Canaã, que Canaã, gente, é neto de Cã, tá? Desculpa, é neto de Noé. Ele foi amaldiçoado e não Cã. Mas esse padrão está de acordo com o texto bíblico que coloca como objetos de bênçãos e maldições as descendências dos 3 filhos. Né? Então, os 3 filhos de Noé receberiam bênçãos. Mas aí no caso de Cã, por conta desse pecado, dessa atitude dele, ele teve uma maldição ali sobre a descendência dele. Né? Aí fala que alguns intérpretes sugerem que talvez isso também indique que Canaã teve alguma conexão com o ocorrido. Então pode ser que Canaã tivesse alguma coisa, né, com relação àquela situação da nudez de Noé, mas não dá para confirmar, né? Seja como for, obviamente Canaã compartilhou da decadência moral do seu pai, né, Cã. A sequência da história registrada nas escrituras revela as implicações das bênçãos e maldições sobre a descendência de Noé. Canaã deu origem a povos que foram historicamente inimigos do povo de Deus, tá? Então, assim, a gente vê que isso acarretou algo sério posteriormente, né? Até os dias de hoje, na verdade, né? Que essa linhagem veio pessoas que
pessoas e gerações, né, de famílias ali que eram contra, né, os outros irmãos, né, aí viraram povos, na verdade, né, eram contra os outros povos. Por outro lado, a promessa messiânica foi limitada à linhagem de Sem, do qual vieram Abraão, Isaac, Jacó e Judá, até culminar no nascimento de Jesus Cristo, né? E por isso também que eles falam semitas, né? Que vem de Sem, tá? Então, da linhagem de Sem veio Abraão, Isaac, Jacó e Judá, até culminar no nascimento de Jesus Cristo, né? Então, da linhagem de Sem veio Jesus. Já a bênção sobre a linhagem de Jafé encontrou seu cumprimento final com a igreja no Novo Testamento, quando os judeus e gentios foram reunidos num só povo através da obra redentora de Cristo, né? Então Cristo veio para remir todos que o aceitaram, né? Gênesis 9 termina com o registro da morte de Noé aos incríveis 950 anos, certo? Será que dá, gente, para chegar nos 950? Imagina só, né? Então é isso, gente. Esse é o estudo de hoje. Não vou falar mais nada, porque já tem 30 minutos. Eu demoro para fazer vídeo, quando faço muito longo. Mas enfim, né, que essa palavra possa ter, né, falado aí com vocês, os versículos, enfim, né? E vamos continuar estudando aí. Deus nos abençoe. Tem um bicho voando bem aqui. E eu sempre esqueço de falar, né? Curtam, compartilhem, né, gente? Compartilhem com seus amigos se essa mensagem foi interessante para vocês. Né, curtam, por favor, né, divulguem e se inscrevam no canal quem não está inscrito, e para quem está eu agradeço, né, e é isso aí, vamos que vamos. Deus abençoe vocês aí, tudo de bom. Tchau, tchau.